Olá pessoal, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal, Denilson Pinheiro, tratando de assunto do Reino de Deus. Eu quero falar com você hoje a respeito dos materiais de escrita da Bíblia. Mas antes disso, quero que você também se inscreva no meu canal, para que você possa receber novos vídeos que virão por aí. Você também pode comentar os meus vídeos, você pode compartilhar, que isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Então vamos lá, quero começar com você usando o versículo de 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, em que Paulo parece mostrar que o Antigo Testamento havia sido copiado em livros e pergaminhos, porque ele diz o seguinte lá: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui está, irmãos, os dois materiais mais notáveis de escrita da Bíblia, o pergaminho e os livros que eram feitos de papiro. E eles eram também em forma de rolos. É provável que o Novo Testamento tenha sido escrito em rolos de papiro entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. Importante a gente saber logo de início que não existe nenhum escrito original preservado nos dias de hoje, os chamados autógrafos, aqueles que saíram diretamente da mão de um profeta, de um assistente ou de um apóstolo. Eles foram reconstituídos por meio de manuscritos, que é a cópia fiel desse escrito original saído da mão do profeta, do assistente ou do apóstolo. Mas vamos lá. O Antigo Testamento, irmãos, foi escrito basicamente no couro, porque o Talmud exigia dessa forma. O Talmud é uma coletânea de livros sagrados que os judeus têm. Já o Novo Testamento foi escrito basicamente no papiro. Agora, nós precisamos entender o que eram esses materiais, papiro e pergaminho. O papiro consistia em folhas de uma planta cuja polpa era cortada em tiras e eram colocadas superpostas umas às outras de forma cruzadas, coladas, elas eram prensadas e depois polidas e estavam próprias para o uso da escrita. O papiro era escrito apenas de um lado, a cor do papiro era uma cor amarelada e foi o material que o apóstolo João usou para escrever o Apocalipse. O papiro era usado e parecido com o papel grosso que se tem hoje. Pergaminho. O pergaminho é um couro, é couro de animal que era curtido e preparado para ser escrito. Outra palavra também que está relacionada a essa é velino e o próprio pergaminho. São três palavras na realidade: o velino, o pergaminho e o couro, que na realidade era um estágio de produção de pele de animais que era usado para ser escrito. O uso do pergaminho vem desde os primórdios do cristianismo, mas já era conhecido em tempos remotos, porque nós temos uma menção em Isaías 34, verso 4, sobre um livro que era enrolado. Lá diz o seguinte: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. O velino era a pele de bezerros e antílopes, e o pergaminho era a pele de ovelhas e cabras. A Bíblia fala também de outros materiais para a escrita, como o metal, a tábua recoberta de cera, as pedras preciosas, os cacos de louça, que era chamado ostracos, como mostra Jó capítulo 2, verso 8. O linho também era usado no Egito, na Grécia, na Itália, embora a gente não tenha indícios de que tenha sido usado no registro da Bíblia. Vamos ver um pouco a respeito da tinta da escrita da Bíblia. A tinta utilizada pelos escribas era uma mistura de carvão em pó com uma substância líquida parecida com a goma arábica. Para a escrita no papiro, os escribas usavam penas de aves, pincéis finos e um tipo de caneta feita de madeira porosa absorvente. E para uso em cera, eles utilizavam um estilete de metal. Quero falar também com você como eram os primeiros escritos, os primeiros manuscritos da Bíblia.
Os manuscritos do Antigo Testamento tinham os formatos de livro, que era também chamado de códices, e rolos. Os códices eram feitos de pergaminho, cujas folhas tinham normalmente 65 centímetros de altura e 55 centímetros de largura. Os rolos podiam ser de papiro ou de pergaminho. Eles eram presos a um cabo de madeira para facilitar o manuseio e era sempre enrolado da direita para a esquerda, e a extensão desse rolo dependia da escrita que era feita. Então é isso, Deus abençoe você, que você continue aprendendo da palavra de Deus.